estamos aqui hoje com mais um programa Vivendo em Plenitude e sou a sua anfitriã, Neve Silva, psicóloga, coach, treinadora, mentora, e hoje temos um prazer enorme de trazer aqui uma pessoa que admiro muito. E gostaria de falar bem-vinda, Rosana Bastos. Eu a conheci numa palestra que você Sim. fez num grupo de mulheres, né? Que Certo. chama Viva Sua Real Beleza. É. Um grupo, inclusive, fantástico, que eu quero trazer aqui neste programa também. A idealizadora deste grupo, né, Ivna Sá. Ivna Sá, isso mesmo, também uma pessoa de uma superação, uma história de superação fantástica. Mas hoje temos aqui Rosana Bastos. Eu acho, Rosana, que eu vou precisar de uns 10 minutos extras só para fazer a sua apresentação aqui, ó. Não precisa ler aquilo tudo, não. Então, vou pegar umas coisas mais É, importantes aham, aqui. Além de graduada, né, em letras, inglês pelo Centro Universidade. It's nice to have somebody that speaks English. Yes. Ela é ex-atleta paralímpica da Seleção Brasileira Feminina de Basquete em cadeira de rodas, em participante da Paralimpíada de Atlanta em 96. Isso aí me marcou muito, porque quando você estava fazendo a sua palestra, foi uma das coisas que realmente bateu comigo, fantástico, e gostaria de saber mais. Naquele dia até queria te perguntar, hoje eu tenho a oportunidade. Claro. Ela também foi palestrante na Conferência Mundial de Jovens sobre voluntariado a convite do Partners da América, Barranquilla, na Colômbia, Sim. em 2011. Nossa, fantástico. Idealizadora do prêmio Empresa Inclusiva e realizadora do mesmo pelo governo de Minas, 2018. Excelente. E um também que eu amo, que é o meu sonho, inclusive, speaker do TEDx, né, do TEDx de Belo Horizonte, 2021. E o tema, precisamos falar de capacitismo. Muito interessante. Além de ser conselheira empresarial, da FIENG e instrutora do programa da PUC, inclusiva da PUC Minas. Que maravilha! Pode nos falar um pouquinho, gostaria de saber, em geral, um pouquinho de você, de onde você veio, onde você está hoje, alguns dos seus planos, e depois vamos, né, Claro. falar um pouquinho mais das suas participações nesses projetos fantásticos. Claro. Um prazer estar aqui e muito obrigada pelo convite. Bem, eu sou Rosana Bastos, eu tenho 67 anos e tenho uma sequela de pólio. Eu tive pólio com 1 ano e meio de idade, porque ainda não tinha vacina aqui no Brasil. E sou de uma família de classe média baixa, uma família de 4 irmãos, e eu sou a terceira. E cresci no bairro Renascença, em Belo Horizonte, sempre morei em Belo Horizonte, e muito cedo comecei a trabalhar e a construir a minha vida. A gente estava conversando daqui a pouco, aqui um pouco antes, né, sobre por que eu falo inglês, porque eu sempre tive interesse de aprender línguas e sempre foi a minha área, né? Hoje eu estou como instrutora do programa PUC Inclusiva, lá na PUC Minas, trabalhando assim efetivamente. E trabalho também com essa parte de marketing, eu tenho um espaço digital chamado Inclusive Nós, que foi criado por mim, através do qual eu organizo eventos, eu faço entrevistas também, e sou palestrante, e sempre na área de inclusão da pessoa com deficiência. Por quê? Porque quando eu me reconheci uma pessoa com deficiência que
não queria direitos, não queria privilégios, mas que tinha, sim, necessidades específicas que têm que ser atendidas, que tinha, sim, direitos a serem reconhecidos pela sociedade. Desde então, eu decidi que eu iria trabalhar nessa área e decidi lutar. E vi também como um propósito de Deus na minha vida. Eu penso que Deus colocou isso no meu coração de uma forma tão forte, mas tão forte, que marcou realmente a minha alma e o meu desejo. Eu hoje respiro esse trabalho. Eu respiro inclusão, faço com a maior felicidade do mundo. Não vejo como um trabalho, vejo realmente como o prazer que eu tenho de estar nessa causa, né? É só um parênteses aqui, porque essa descrição, não é sua, e realmente é um exemplo vivo do que vivendo em plenitude significa. Sim. Né? É quando você primeiro descobre a sua identidade em Deus e descobre, em consequência disso, o seu propósito. Então, eu estou achando ótimo, vou pegar nessa frase, nessa sentença que você, nessa expressão, porque realmente temos aqui um exemplo vivo. Né? Que sua mão, que a sua vida está realmente em função do seu propósito. Sim, sendo claro. assim, é o que você disse, que eu também concordo com você, que eu sinto da mesma forma. Não é trabalho mais. Não, definitivamente. A vida definitivamente. passa a ser uma aventura. Sim. Muito entusiasmo. E que inclusive entusiasmo significa Deus dentro de nós, né? A palavra, a origem da palavra entusiasmo. Então, é só um parênteses aqui para a nossa audiência. Sim. Né? E falando um pouco mais de mim, eu hoje sou viúva, eu me casei com um atleta paralímpico também, paranaense, e ele me deixou, teve um infarto e me deixou há 13 anos. E nós tivemos 2 filhos maravilhosos. Hoje eu sou avó da Bia, que nasceu no final de novembro. Estou curtindo até. De 2023. Nossa, ela não fez nem 3 meses ainda. Eu sou uma vovó recente. E sou mãe a Bia é filha do meu filho, Pedro Henrique. E sou mãe da Hanna também, que Hanna mora fora, trabalha em navio de cruzeiros internacionais, e é isso aí. Muito interessante. Você poderia nos falar um pouquinho dessa Paraolímpica? Da minha jornada paralímpica. Né? Isso mesmo. É o seguinte, eu conheci a Associação Mineira de Paraplégicos quando bem mais jovem. Então, eu participei da fundação dessa associação, que era uma associação para pessoas com deficiência, mais deficiências físicas. Então, a gente tinha várias atividades e, dentre elas, tinha o departamento de esportes. Então, eu me envolvi com os esportes, fiz várias modalidades, ganhei muitas medalhas no tênis de mesa, mas o que eu gostei mesmo foi o basquete em cadeira de rodas. Então, eu joguei muitos anos, a gente tinha uma equipe muito forte lá na associação. E aí, nós participamos do esporte, da organização do esporte nacional. E aí, fomos convocadas para a seleção brasileira feminina, que seria formada pela primeira vez. E aí, nosso grupo era metade da seleção, éramos uma equipe bem forte. E aí fomos convocadas e fomos para Atlanta, né? Antes disso, a gente teve uma aclimatação em Manaus e tudo. Tivemos o prazer de sermos recebidos pelo presidente da República, e na ocasião era o presidente Fernando Henrique Cardoso, e pelo ministro dos esportes, que era o Pelé. Então, que maravilha! Então você chegou a conhecer o Pelé, sim, então, graças a Deus, tenho fotos lá no meu Instagram, tem fotos lá. E eu tenho uma história interessante. Como Deus coloca as coisas na vida da gente, né? Na noite anterior à audiência lá com o presidente, o chefe da delegação falou assim: olha, você vai falar representando a delegação.
E eu falei, bom, se Deus está me dando essa tarefa, eu quero cumprir. Eu nem discuto. Quando vem assim, eu nem discuto. Exato. E aí eu não tenho o hábito, nunca tive o hábito assim muito de escrever nada antes de falar. E eu pensei no que eu iria falar e tudo, orei, pedi a Deus orientação. E no outro dia, assim, a minha fala foi realmente abençoada. E graças a Deus eu falei muito bem e tudo. E o presidente Fernando Henrique elogiou muito a minha fala e tal, e o Pelé também. Passado isso, esse dia, lá já em Atlanta, o Pelé foi inaugurar lá a Casa Brasil, lá em Atlanta, e eu não estava presente. E aí ele chamou pelo meu nome, sabe? Ele perguntou, quem é aquela atleta que falou lá em Brasília e tal? Eu quero pedir licença para ela, para usar a fala dela aqui. Que interessante. E ele repetiu a minha fala, sabe? Por várias vezes durante a jornada dele como ministro, ele falou muito isso, ele repetiu a minha fala. Então, assim, para mim foi uma experiência emocionante, né, de ver que minha fala, pela inclusão, pelas pessoas com deficiência, reverberou na voz de uma pessoa tão importante como o Pelé, né? Nossa, que maravilha. Imagina essa experiência de estar lá, né? Representando o Brasil numa Olimpíada. Nossa, muito gratificante. Quando a gente estava lá no estádio, sabe, que ficam as delegações posicionadas para entrar, e a gente ficou lá por ordem alfabética, a gente era atrás da Argentina, né? Argentina, Brasil. Isso. E aí a gente cantava aqueles cânticos e tinha aquela coisa de rixa com a Argentina, né? E a Argentina cantava, a gente respondia. Então, eu fico até arrepiada quando eu me lembro. E foi uma experiência muito grande. E lá nos Estados Unidos, o estádio estava lotado para abertura, sabe? Maravilha. Então, você conhecer mais de não sei quantos mil atletas do mundo inteiro, né, de todos os países e tudo, foi uma experiência muito... De guardar no coração para muitos anos, né? De guardar no coração, de contar para as netas e netos, é muito, muito rico isso. E de até escrever um livro, já pensou? Sim, eu tenho a intenção, né, de escrever o livro da minha história. Com certeza. Sem dúvida. Com certeza, vai ser muito inspirador. Como sempre, ouvir suas histórias. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, na sua jornada, né, ainda mais que você teve pólio tão nova, sim. Né, você já cresceu dessa forma, então você nunca teve uma referência diferente de quem você né, do jeito que você está. Quando que foi, por exemplo, quando que foi o divisor de água para você? Tipo assim, ao invés de... Porque muitas pessoas, na mesma condição, podem se tornar vítimas. Sim. Né? Como você disse, que eu achei muito interessante, né? Que você mencionou que você lutou pelos seus direitos, mas não para ser privilegiada, mas pelos direitos que vêm com a sua condição. Sim, então eu acho isso muito interessante. Quando que foi? Foi um momento específico na sua vida? Ou foi um processo? Olha, eu falo, inclusive na minha fala no TED, eu falo isso, porque a minha família não me criou como uma pessoa com deficiência. Então, ela me via como as minhas irmãs, como o meu irmão, sabe? Eu não tinha em mim que eu era uma pessoa com deficiência. Que interessante. Mas eu sabia que eu era uma pessoa diferente. E aí eu comecei, quando eu conheci a Associação Mineira de Paraplégicos, então aí eu convivi com pessoas com deficiência, né, com os meus pares, e aí eu me reconheci uma pessoa com deficiência, sabe? E minha família me tratava assim, não por culpa deles, nem nada, por falta de conhecimento, por não fazer assim, porque o amor era tão grande que nem tinha discriminação, nem nada. E aí...
eu me reconheci realmente nessa época como uma pessoa com deficiência. Foi nessa época que eu eu me envolvi realmente com a militância, assim, com os trabalhos, com a associação de paraplégicos e tudo. Foi aí que eu me vi uma pessoa com deficiência e, como tal, assim, detentora de muitos direitos e, sem dúvida, com muitos deveres também, como qualquer cidadão brasileiro. Claro. E é isso aí. Então, muito foi nessa idade aí. Você estava mais ou menos adolescente? Não, eu já estava com, acho que 20 anos, por aí. Já estava na 19. Idade jovem, idade adulta já. Muito interessante. E você poderia nos falar 2 momentos, ou talvez um momento na sua vida, ou que realmente você se sentiu assim um grande desafio? Um desafio, não um obstáculo que a gente que a gente sabe. Sim. Não uma situação que você pode resolver. Muito acima disso. Um momento de um desafio muito grande e que realmente estaria acima de você, que você teve que... Olha, eu falo que a vida de uma pessoa com deficiência, ela é recheada de desafios. Todos os dias. Todos os dias você tem que matar um leão por dia para você provar que você tem o seu direito, que aquilo ali é o seu lugar e que você pode alcançar determinado patamar, sabe? Então, você tem desafios todos os dias. E, realmente, eu tenho que pensar para escolher aquele que foi o meu maior desafio. E, nas minhas palestras, eu conto na minha história, eu tive um episódio, não foi assim... Foi apenas um episódio. Que aconteceu quando eu estava indo para o curso de inglês. E à noite, eu estudava à noite e tudo, e eu uso o aparelho ortopédico. E descendo ali, atravessando a Avenida Afonso Pena, bem na hora que o sinal abriu para mim, eu desci o meio-fio e logo que eu dei o primeiro passo, o meu aparelho ortopédico quebrou. E eu não ando, não consigo ficar em pé sem ele, assim. E aí eu caí, né? Então aquilo me deu assim uma sensação muito ruim, uma sensação assim de abandono, sabe? De impotência, né? De falta de força e tudo. E eu realmente eu chamava as pessoas, fazia sinal, e as pessoas, na hora do rush, passavam por mim, nem me viam, sabe? E eu vendo que o sinal estava quase abrindo para os carros, e eu gritava aquilo, eu falei, sabe aquele medo, aquela insegurança e tudo, até que um casal passou e me ajudou, até me amparou ali, até eu chegar no canteiro central ali, em segurança. E ali ficamos por mais, era numa época que não tinha táxi, não tinha nada e tal. A gente ficou mais de 1h30 para conseguir um táxi para eu voltar para casa. Ou seja, eu perdi a minha aula, o casal perdeu o compromisso que ele tinha e tudo, mas me ajudou e tudo. E naquele dia, sabe, foi muito difícil. Então, naquele dia eu fiz realmente um pacto de vida comigo e um pacto com Deus também. Porque eu já tinha conhecido a Jesus e tudo, e aí naquele dia eu questionei a Deus pelo seguinte, eu falei, que vida em abundância é essa que o Senhor mandou o seu filho, prometeu para a gente e me deixa passar por esse perrengue todo, né, esse desafio todo? Que é isso? Você quer que a gente pare? Desculpa. Eu quero ter uma vida. Eu quero vida em abundante, como o Senhor prometeu lá. Eu quero vida plena, vida feliz, vida próspera. Exato. Então, eu quero fazer um pacto aqui de vida com o Senhor. Eu, até quando o Senhor me chamar, eu vou continuar lutando
pela defesa das pessoas com deficiência, e eu não quero que nenhuma pessoa passe por isso novamente. E mesmo eu não quero passar por uma situação assim novamente, nunca mais. E desde então eu não parei, nunca mais. Foi um pacto, mesmo. Um pacto com Deus e comigo mesmo, um pacto de vida. Né? Eu acho impressionante, né, essa história. É muito emocionante, me comove muito. Mas é tão... é o roteiro, eu chamo disso roteiro de Deus para a nossa vida. Sim. Ele permite esses momentos para que a gente dê esse passo que não tem retorno. E é nesse passo que não tem retorno que está o nosso crescimento. Sim. Né? Que está o nosso crescimento e que está em relação à vida abundante. Né? A vida abundante. E eu acho assim que um dia vamos entender isso, hoje não, mas nessa vida aqui acredito que não teremos este entendimento e essa sabedoria no sentido de o porquê que ele permite. Né? A gente entende que, em consequência dessa permissão, nós estamos melhores do que estávamos antes. Sem dúvida alguma. Sem dúvida. E você já deve ter vivido muitos momentos dessa forma. Sim, já vivi momentos difíceis, assim, de desafios grandes. Não sei o que, preciso daquilo, não sei o que, então não vou dar conta, mas a gente vence aquele desafio e vai em frente, é isso aí. E realmente é com a permissão dele. Com a permissão dele. Porque não é a gente está no mundo onde que as coisas más, ruins acontecem. Momentos a gente testemunha isso no dia a dia, né? A injustiça social, problemas de saúde, é a vida que estamos hoje. Mas é o que você falou, a promessa de Deus é que vivendo neste mundo, nesta vida, nós vamos ter essa abundância, que é a força dele, a presença dele na nossa vida, nos dando a força que precisamos, colocando pessoas no nosso caminho, como esse casal que ele colocou no seu caminho, né, para poder te levar para o próximo passo. Então, assim, é uma vida que eu falo ganha-ganha. A gente, como somos vitoriosos, e Deus nos traz essa vitória no momento que a gente aceita o amor dele, né? No momento que a gente aceita o Filho dele, né? Como nosso Senhor e nosso Salvador. Em termos de projetos para o futuro, você tinha comentado comigo que tem uma viagem maravilhosa que está à frente, né? Que está chegando. Participação são coisas novas. Você poderia nos falar um pouquinho? Falo sim. Está para acontecer? Falo sim. Eu fui convidada por uma pessoa, ela foi minha companheira lá da Associação Mineira de Paraplégicos e ela tem uma história também muito rica e ela mora em Portugal e ela, junto com a filha dela e tudo, elas têm uma empresa lá, o Grupo Bicalho, e eles fazem... eventos lá de trabalho com empreendedorismo, levam pessoas também, eventos de business, né, entre Brasil, Portugal e outros países também. E ela me convidou para fazer essa palestra lá. Junto com esse evento, né, dela, tem um outro evento que é da Associação de Mulheres Empreendedoras, que tem uma sede nos Estados Unidos, mas que tem braços também na Europa e no Canadá, na Europa e no Brasil. Que eu fui convidada também para participar de um painel onde eu serei entrevistada junto com outras mulheres. E aí é a oportunidade de eu realmente falar da minha história, contar a minha história e falar sobre inclusão, a importância da inclusão da pessoa com deficiência, né? Não só a importância, mas as consequências de ser uma pessoa incluída, que é estar onde eu estou atualmente e ocupar posições
as quais eu ocupo, já ocupei e ainda irei ocupar. Exatamente. Né? E falar sobre o capacitismo, a luta contra o capacitismo, que muita gente não sabe o que é, e eu vou falar rapidinho Isso, aqui. gostaria sim, eu ia inclusive te perguntar para falar um pouquinho mais disso. Então, esse evento é sobre isso e tudo, e é onde eu estarei também apresentando o meu livro, que eu escrevi há pouco, que não é ainda o livro da minha história, tá? Entendi. É um livro sobre cura interior, chama-se Cura e Transformação, um guia para a alma feminina. Nossa, então, quando eu... Já está publicado? Tá na gráfica, deve sair esses dias, eu espero, né, que eles entreguem agora. A tempo. A tempo, né? Foi tratado, né? Eu espero que sim. Claro. É um livro que fala sobre cura das feridas, a importância da gente procurar esse caminho de cura, traçar essa jornada, né? A passos lentos, mas persistentes, né? Para a gente chegar até esse caminho de cura das nossas feridas que nos impedem de tantas coisas, de fazer tantas coisas, de termos uma vida plena, uma vida espiritual, uma vida emocional, né, uma vida de trabalho, né? E a cura, ela permite isso. Né? Então, eu estarei lançando apresentando o meu livro também. E espero que dia 27 agora eu estarei viajando. Espero que seja uma viagem muito produtiva. Tenho fé em Deus que será. Né? Ele já abriu o caminho, né? Já abriu o caminho, já permitiu. Já permitiu, né? exatamente. Então, eu espero que seja uma viagem muito produtiva. Desculpa, pode falar? E só falando um pouquinho sobre o capacitismo. Isso. Posso? Antes de você chegar nisso, eu só queria falar um pouco mais desse livro. Do livro, diga. Chama Busca... Não, Cura e Transformação, um guia para a alma feminina. Isso, cura e transformação. Se a nossa audiência está interessada, onde que elas podem encontrar, uma vez que já foi editado e produzido? É o seguinte, logo eu vou publicar, eu estou esperando realmente editar, porque eu não tenho como já lançar os canais de venda e tudo sem ele ser editado. Mas certamente eu vou possibilitar também um e-book. Ótimo. Tá? E aí no meu Instagram, né, que eu vou falar no final depois, mas o Rosana Bastos Oficial, vocês terão o link que poderão adquirir também o livro em forma de um e-book. Excelente, né? Excelente. Tá? Porque um dos propósitos, né, que eu sempre falo do nosso programa é esse. É a busca da vida em plenitude. Sim. Né? Que eu digo vivendo em plenitude. E trabalho muito a questão desse processo. E o que você acabou de falar em termos da cura, buscando a cura interior dos traumas, né? Sim. Que todos nós somos expostos desde o momento da gestação. Sim. Até hoje de manhã. E que são os obstáculos e empecilhos para a gente, como você disse muito bem, para a gente atingir, né? Esse processo de viver em plenitude. Sim. E por isso que eu acho muito interessante reforçar esse livro. E o seu Instagram é Rosana Bastos Oficial? É Rosana Bastos Oficial. Vamos repetir de novo no final do programa, porque esse é uma ferramenta, é um recurso muito interessante para poder, nesse processo, né, do propósito que a gente tem com esse programa aqui. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho do capacitismo. É uma palavra bem nova. É uma palavra nova. Tanto que quando você digita no computador, ela já vem logo o grifo vermelho. Porque ela nem existe no dicionário. Entendi. Tá? E de onde que vem essa palavra? Ela vem do inglês, ela vem de to be able. To be able. Isso. Né? De ser capaz, né? Por quê? O capacitismo é um preconceito em relação à pessoa com deficiência e ele é baseado em duas áreas, assim, de duas formas. Ou você superestima a pessoa com deficiência, ou você subestima de uma tal forma que você a ignora, sabe? E é o seguinte,
eu, por exemplo, você leu o meu currículo aí, eu falei muitas coisas que eu estou fazendo e tal. Então, a pessoa olha para mim e fala assim, nossa, mas você é uma heroína, você é uma pessoa forte demais. Nossa, aí eu falo, não, eu vou para cá. Aí eu falo assim, você quer uma carona para ir para casa? Não, você dirige? Mas você é uma pessoa forte demais. E você tem filhos, eu não acredito. Já é avó. Por quê? Porque a pessoa com deficiência, no inconsciente daquela pessoa, exatamente, ela não pode fazer essas ela coisas. não tem condição. Ela não tem condição. Então, a pessoa me superestima e me coloca num patamar de heroína por fazer coisas que todas as pessoas fazem todos os dias. Por varrer uma casa, por falar inglês, por dirigir um carro que é adaptado para a minha condição, por ter filhos, sabe? Então, essa é uma das nuances. A outra é o seguinte, eu ligo para você e falo, Neves, está aqui o meu currículo, eu mandei o meu currículo, eu estou me candidatando a uma vaga. Ah, pois não, você pode vir aqui conversar comigo e tal, você é chefe de RH de alguma empresa. Aí, pronto, eu chego lá. Quando você olha e me vê chegando, você já me discrimina com o seu olhar. Porque no seu inconsciente já passou assim, é impossível que essa pessoa tenha esse currículo tão bom e que ela dê conta, seja capaz de fazer as atividades que estão descritas aqui no cargo. Então, é isso, sabe? O seu olhar me discrimina, a sua atitude me discrimina. É uma coisa, ele é arraigado na sociedade, tá? Então, ele é institucional da sociedade, né? Ele está preso ali. As crianças, enquanto crianças na escola, elas não têm isso. Mas, quando vão crescendo, dentro da família, elas aprendem, né? Elas começam a ter esse tipo de atitude preconceituosa, e aí passa por vários sentidos, por exemplo, de não ter uma educação inclusiva para a pessoa com deficiência, exatamente, um atendimento à saúde, um trabalho, um sistema de transporte acessível, passa pelas diversas possibilidades de acessibilidade. Então, esse todo, né, ele é estrutural, né, da sociedade, ele é construído estruturalmente na sociedade. Então, é isso o capacitismo. Interessante. E qual o trabalho que você faz em relação a ele? É de palestras, de conscientização, nas redes sociais? A gente acredita muito que a informação é um meio muito grande para a transformação da sociedade, né? Então, quando eu tenho a oportunidade de vir aqui no seu programa e difundir isso, falar que é importante não ser capacitista, mas ser também anticapacitista, né? É você promover essa luta, né? Quando eu faço uma palestra para um público de 1.500 pessoas no auditório, né? Eu penso que ali uma semente está sendo plantada. Quando eu faço uma palestra, por exemplo, para a Associação de Defensores Públicos, né? Eu vou trabalhar para que aqueles defensores públicos tenham no seu trabalho, na sua gestão ali, a sua luta anticapacitista. Então, a informação, fazer palestra, divulgar, e a atitude também, né? A sua atitude como pessoa com deficiência de combater o capacitismo dentro da sua família, nos diversos lugares, né? E eu até agradeço mesmo, porque eu vejo até por mim mesma, né? Até que você explicou, até que você falou, eu não sabia que eu tinha. Até no momento que você explicou. Porque a gente tem essa tendência mesmo. Isso é o que você disse. É estrutural. Como que a consciência, né, a conscientização é importante. Porque nesse momento que você está falando da questão, para mim seria muito... Eu acho que eu pecaria no sentido de
Superestimar. Superestimar. Aham, sim. Porque eu já tenho essa a característica com as pessoas. Eu, inclusive, tenho essa características que eu vim do meu pai. Sempre todo mundo para o meu pai era perfeito. Nossa, todo mundo que ele encontrava, ele ia para o barzinho dele lá depois do trabalho, tomar cervejinha, chegava em casa e falava com a mamãe. Zezé, era a mamãe. Nossa, eu conheci hoje um rapaz, mas eu nunca conheci ninguém tão capacitado e maravilhoso igual essa pessoa. Mas era todo dia, ele conheceu alguém que nunca tinha conhecido. Então, assim, eu acho que é uma característica minha já, de fazer assim. E agora que você está falando disso, eu estou consciente dessa informação que eu não tinha. Eu quero deixar claro o seguinte, nós não somos contra receber elogios. Isso que eu queria te perguntar. Tá? Qual não que é somos o limiar? Porque isso é muito importante. Não somos contra, definitivamente, receber elogios. O que a gente não quer é que esses elogios sejam de tal forma que nos impute um peso muito grande, carregar esse peso de ser uma heroína. Entendi. Carregar o peso Essa de ser, despertar nas pessoas a expectativa de que eu tenha que ser uma pessoa sempre forte, eu tenho que ser uma pessoa sempre feliz, sorrindo até aqui, que eu tenha que ser uma pessoa envolvida com a luta, que eu tenha que ser uma pessoa que está todo dia ali combatendo o capacitismo, etc, etc, que isso não nos impute esse sentimento de culpa e esse peso, essa obrigatoriedade de ser tudo isso. É isso que a gente não quer. Agora, bem claro, definitivamente, nós elogios não somos... Claro, eu quero ser elogiada, quero receber elogios. Nossa, você está bonita, não sei o quê, você está... O que motivou o elogio? Exatamente. Exatamente. O elogio. Exatamente. E eu acredito que você deve perceber exatamente a diferença de um e de outro. Claro. Deve ficar muito evidente. Claro, isso fica muito evidente e a gente entende. Quando vem de determinadas pessoas, a gente entende. Quando vem de outras pessoas, a gente percebe e quer, naturalmente, esclarecer e confrontar, né, e tudo, e dizer, não é assim, né? Então, tem determinadas pessoas, às vezes, uma pessoa simples da sociedade, qualquer pessoa, assim, um vendedor de bala na rua, não sei o quê. Nossa, a senhora dirige, né, madame? O guardador do carro lá, né? Ô, madame, que carro bacana. Ah, que bom que a senhora, apesar de deficiente, a senhora dirige, né? Isso é um elogio. Isso... Quer dizer, não é um capacitismo. Não é um capacitismo, porque é uma sincero, pessoa que realmente não tem a informação disso. Não. Mas, em compensação, você percebe isso quando um deputado, né, trata dessa forma e faz determinados projetos, escreve determinadas leis que vão resultar nisso. Sabe? Então, é isso que a gente não quer. Ficou muito claro, muito claro. Muito interessante mesmo. Para mim, é uma coisa que eu amo, né? Estar convivendo com as pessoas, especialmente aqui nesse programa, e talvez vocês estejam vivenciando isso também, que cada pessoa que a gente conversa, o tanto que a gente aprende. Eu acho isso, assim, uma jornada fascinante, porque aprendemos e muito, né? Sem dúvida, aprendemos a jornada de conhecer pessoas e aprender com o que cada um tem para ensinar é muito interessante, porque todos nós temos coisas para ensinar e muitas coisas para aprender até o dia que o Senhor nos levar. Para o nosso destino. Uma coisa, nós já estamos caminhando para o final do nosso programa, infelizmente, porque poderíamos ficar aqui mais muito tempo. Para as pessoas que estão nos ouvindo, para a nossa audiência, que tem também a mesma deficiência, essa palavra é permitida. É permitida, isso. Olha, qual o conselho que você daria para ela aqui agora, que está te ouvindo? Antes de dar o conselho, eu quero
esclarecer uma coisa. É como tratar a pessoa com deficiência. Então, muita gente fala, é pessoas com necessidades especiais, é pessoa é deficiente, ou é retardado, ou é o ceguinho, não sei o quê. Esses termos, eles não são aceitos, tá? Pelas pessoas do mundo inteiro. Porque antes da deficiência, vem a pessoa. Exato. Então, o termo pessoa com deficiência é o que é aceito. Se você quer falar de uma pessoa cega, você pode falar, não, essa pessoa é cega, não tem problema. Exato. Ou é uma pessoa com deficiência visual, ou uma pessoa com deficiência auditiva, ou uma pessoa com deficiência intelectual. Sempre a pessoa com deficiência. É tá? a pessoa. Pessoa com deficiência, tá bom? Entendi. Ao invés de o deficiente. O deficiente. Que diferença enorme. Diferença enorme a pessoa. Ou portador de necessidades especiais. Não existe isso. Não. Quem porta alguma coisa pode um dia deixar de portar. Tá? E necessidades especiais, todos nós temos algum. Eu posso fazer uma listinha. E esse termo veio de necessidades educacionais especiais. Tá? Então, lá na educação inclusiva, aí tem, a Rosana está se matriculando hoje nessa escola, ela tem necessidades educacionais específicas, especiais. Tá? Aí é outra coisa. Tá? Então muito interessante. Nossa, muito obrigada. Por nada. Primeiro por estar aqui. Acho que isso é muito especial e é um elogio do coração. Muito obrigada. Como eu faço a todas as mulheres. Sim. Né? Porque é seu tempo, eu sei tanto que é precioso. A sua presença muito preciosa. Agradeço demais de enriquecer o nosso programa mais uma vez. Muito obrigada. E agora eu queria deixar aquela mensagem. Exato. É o seguinte, você não é pior nem melhor do que ninguém. Você é pessoa com deficiência, tá? Você é uma pessoa com as suas características, com seus defeitos, as suas qualidades. Mas nunca desista de crescer, de buscar o seu propósito, de construir o seu propósito aqui, nesses dias, né? Buscar melhorar profissionalmente, estudar, buscar o seu espaço na sociedade, não deixar que as pessoas te diminuam, né? Lutar contra o capacitismo e viver a sua vida com plenitude, tá? Muito bom. Porque todos... Deus deu a gente assim uma vida plena e todos somos capazes. Então não desista dos seus sonhos, ainda que tenha bastante dificuldade, mas sempre haverá um caminho, sempre haverá uma possibilidade de busca de saída para vencer os nossos empecilhos, tá bom? E assim, com essa mensagem maravilhosa, a gente termina mais um programa Vivendo em Plenitude. Muito obrigada.